E aí, pessoal, bora mergulhar nos detalhes do relatório de outubro de 2025 do Valor Imobiliário, o famoso VGIR11. A gente vai dar uma olhada nos números, entender o que o gestor andou fazendo e, claro, o que tudo isso significa para a carteira de um dos fundos de CRI mais conhecidos do mercado. E vamos começar sem rodeios, direto ao que interessa. O número do mês, aquele que todo cotista quer saber, foi 13 centavos por cota. Esse foi o rendimento que pingou na conta em outubro. Mas, poxa, um número assim, sozinho, o que ele realmente diz sobre a saúde do fundo e sobre a estratégia? Pois é isso que a gente vai investigar agora. Vamos usar os dados do próprio relatório para montar o quebra-cabeça por trás desse dividendo. Então vamos lá, o número-chave de outubro. Esses 13 centavos por cota, na prática, significa uma rentabilidade líquida de CDI mais 0,8% ao ano só nesse mês. É um bom começo, mas a história fica bem mais interessante quando a gente abre o zoom. E olha só, quando a gente olha para trás, para os últimos 12 meses, o resultado ganha outra dimensão. O fundo entregou um retorno acumulado de CDI mais 2,2%. Isso já mostra uma certa consistência, né? Vai muito além do resultado de um mês só. Certo. E como o gestor chegou nesses números? O que a gestão fez de fato durante o mês de outubro? Vamos dar uma espiada na estratégia deles? E aqui está, preto no branco, direto do relatório. A meta é bem clara: trabalhar com o máximo de dinheiro possível alocado em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Traduzindo, é para ter o mínimo de dinheiro parado em caixa e o máximo de capital gerando juros. E aqui a gente vê a teoria na prática. O fundo comprou quase 30 milhões de reais em novos CRIs e, ao mesmo tempo, recebeu de volta um pouco menos de 7 milhões em amortizações. No fim das contas, o investimento líquido foi de 23 milhões. Isso mostra que o gestor está ativamente colocando dinheiro para trabalhar. E para onde foi essa grana? Bom, aqui estão dois exemplos bem concretos. 14 milhões foram para o CRI House Moema, rendendo CDI mais 3%. E mais 1.200.000 para o CRI RV Ipiranga, a uma taxa de CDI mais 5%. Isso já dá uma ideia do tipo de ativo e do retorno que o fundo está buscando. Beleza, já que vimos as novas aquisições, que tal um mergulho mais fundo para entender como ficou a carteira do VGIR11 no final de outubro? Vamos ver a estrutura do portfólio. Primeiro, a alocação geral. Olha aí, praticamente 95% do patrimônio investido em CRIs, que é o foco do fundo. Só uns 5% em caixa. Isso confirma totalmente aquela estratégia de manter o capital sempre trabalhando. Agora, a que tipo de indicador esses ativos estão atrelados? A carteira é quase toda ligada ao CDI, com 98%. Isso quer dizer que o rendimento do fundo anda coladinho com a taxa de juros, com uma exposição quase nula à inflação medida pelo IPCA. E em qual setor imobiliário o fundo está apostando as fichas? Residencial e com força. Mais de 80% da carteira está nesse segmento. É uma aposta bem clara e concentrada, em um dos mercados mais importantes da nossa economia. Por último, o tipo de emissão. A carteira está bem dividida entre ofertas para investidores profissionais e ofertas restritas. O que isso quer dizer na prática? Mostra que o gestor foca em operações mais exclusivas, muitas vezes estruturadas dentro de casa, o que pode trazer um retorno melhor ajustado ao risco. Ok, já entendemos a composição, mas e a saúde dessa carteira? Será que é uma carteira de baixo risco? Vamos analisar agora a qualidade dos ativos do VGIR11. Para fazer isso, a gente precisa entender um conceito fundamental, o LTV, ou Loan to Value. Falando de um jeito simples, é a relação entre o valor da dívida e o valor do imóvel que foi dado como garantia. A regra é clara: quanto menor o LTV, menor o risco para quem emprestou o dinheiro, que no caso é o fundo. E este gráfico mostra exatamente essa distribuição de risco. A gente vê que uma parte importante da carteira, uns 33%, está na faixa de LTV acima de 80%, que é uma faixa de risco um pouco maior. Por outro lado, mais de 42% da carteira está com LTV abaixo de 70%, o que indica uma margem de segurança bem mais confortável. E o que o próprio gestor acha disso tudo? Bom, o relatório afirma que, pelo acompanhamento que eles fazem, os ativos da carteira continuam saudáveis. É uma declaração importante de confiança na qualidade de crédito que eles têm em mãos. Certo, vamos amarrar todas as pontas agora. Depois de olhar o rendimento, a estratégia e a saúde da carteira, o que tudo isso significa no fim do dia para quem tem cotas do fundo? Olhando em perspectiva, dá para ver que a rentabilidade de outubro foi um pouco menor que a dos últimos 2 meses. Isso é super normal no fundo de CRI, viu? A geração de caixa varia mesmo.
Por isso que aquela média de longo prazo que a gente viu lá no começo, geralmente é o indicador mais estável para se olhar. E esse número aqui, ele dá uma noção do tamanho do fundo. No final de outubro, o VGI RI 11 tinha mais de 260 mil cotistas. Sem dúvida, é um dos fundos mais populares do mercado, com uma negociação diária de quase 6 milhões de reais. E para fechar, fica uma pergunta para o futuro. O relatório já adiantou que logo no comecinho de novembro, 2 CRIs foram quitados. Isso injetou mais de 49 milhões de reais no caixa do fundo. A grande questão agora é como e com que velocidade a gestão vai reinvestir esse capital todo para manter a máquina de rendimentos girando. A resposta para isso é o que vai ditar a performance dos próximos meses.